Tauá completa 223 anos de emancipação política. É uma terra marcada por um sol forte, mas de um povo extremamente acolhedor. E hoje eu recebo para uma conversa, um bate-papo com o professor Paulo César, que vai falar um pouco sobre a história de Tauá, que merece ser contada para os tauaenses e para essa nova geração que aqui está. É a história de Tauá, de um povo lutador, guerreiro, resiliente e que sabe enfrentar os desafios da vida. Uma cidade cheia de conquistas. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo para essa nossa conversa. Olá, prefeita Patrícia Guiar. É um prazer poder estar aqui falando com você e principalmente poder conversar um pouco sobre a riquíssima história do nosso município. A história da emancipação política do nosso município, do município de Tauá, que agora, dia 3 de maio, completa-se 223 anos, prefeito, se dá lá pelos idos de 1766, a partir de uma ordem régia de Dom José I, que ele vai então emitir para então capitania do Pernambuco, a qual a capitania do Ceará ainda era agregada, era submissa, a ordem de elevar alguns povoados à condição de vila. E lá em 1801, então, o governador Bernardo Manuel de Vasconcelos, ele então tem o desejo de elevar novas vilas. Muito disso se dá pelo fato que em 1799 o Ceará então ele vai emancipar-se da capitania de Pernambuco, tornando-se também uma capitania independente, A partir desses processos, então, ocorre a elevação de novos povoados à condição de vila. Tauá torna-se então um lugar estratégico para essa questão, porque, entre outras coisas, o governador Bernardo Manuel de Vasconcelos, ele vai considerar a distância que havia entre Tauá e Icó, mais de 50 léguas. Isso, por exemplo, para as questões que envolvia as questões jurídicas, era um pouco complicado para se resolver. Embora que Tauá, ele tinha já uma estrutura muito favorável. A igreja Nossa Senhora do Rosário já tinha sido construída no ano de 1762. Você também já tinha um embrião do judiciário organizado no município de Tauá, que era denominado de julgado nesse período colonial. A partir de todas essas questões, então o governador achou por bem que então o povoado de Tauá tinha ali os requisitos necessários para ser elevada à condição de vila, como vai acontecer então no dia de 3 de maio de 1802. Esse quadro, retrata justamente, Retrata justamente. 3 de maio de 1802, que foi a data da emancipação política do município de Tauá. Hoje, então, o município de Tauá, à época, Vila de São João do Príncipe, Muito bem retratada pelo pintor Afonso Lopes, que, inspirado por duas fontes, aqui eu trago essa informação, ele está inspirado em duas fontes. A base, onde a gente vê a imagem da igreja, Nossa Senhora do Rosário com o vilarejo, ele inspirou-se numa pintura aquarela feita pelo pintor José Reis de Carvalho em junho de 1860. Ele acompanhava uma expedição científica enviada por Dom Pedro II para vários lugares do Nordeste para poder visitar algumas capitanias. Nessas visitas dessa comissão científica exploradora, eles passaram por, então, São João do Príncipe, pelos Inhamuns, para poder fazer todo esse levantamento de dados que foi designado pelo imperador Dom Pedro II, e, para registro de época, ele, então, realizou a pintura da igreja Nossa Senhora do Rosário. A partir dessa imagem de base e com todas as informações contidas no relatório realizado pelo ouvidor geral da Capitania do Ceará, Gregório José da Silva Coutinho, que relata como foi aquela manhã do dia 3 de maio, ou seja, ele diz como foi todo o processo,
daquele momento de Itauá, emancipação de vila. Itauá, quando foi da emancipação, era São João do Príncipe, em homenagem ao príncipe ao regente. príncipe regente, exatamente, ao príncipe regente Dom João. Porque ele estava na monarquia. Estava né? numa monarquia na época. E esse retrato, então, quando a gente olha para essa pintura do Afonso Lopes, então ele vai fazer o quê? Ele vai retratar este momento, pegando essa imagem iconográfica do José Reis de Carvalho, junto com o relato, né, que há nos documentos da época, como foi esse processo da elevação de Itauá à condição de vila de São João do Príncipe. Então a gente pode olhar para esse quadro, por exemplo, e perceber toda a diversidade da estrutura social da época, né? Sim. As pessoas da época, né? Os fazendeiros, também as pessoas mais humildes, todas elas estão muito bem retratadas nessa belíssima peça. Então, na esteira desse processo, né, de elevar Itauá à condição de vila de São João do Príncipe, é então encaminhado ao ouvidor geral, aqui que eu já citei, né, Gregório José da Silva Coutinho, que ele viesse até Itauá e afixasse um edital, e esse edital foi fixado no dia 20 de abril de 1802, convocando toda a população da região dos Inhamuns para que pudesse estar nessa solenidade. Diga-se de passagem, passivo de uma multa um pouco salgada para a época, viu, prefeita? Eram 6 mil réis, equivalente a 2 vacas na época. Pesava um pouco no bolso, não estar presente ou fazer uma desfeita ao ouvidor daquela época. E esse quadro foi o prefeito Júlio Rego, doutor Júlio Rego, quando foi prefeito de Itauá, que solicitou a pintura, né, do pintor Afonso Lopes. E hoje é um patrimônio histórico. Eu acho que o Afonso Lopes, podemos concordar que ele foi muito feliz em sua pintura, né? Porque ele consegue trazer essa experiência, né, que foi vivida nessa manhã de 3 de maio, para a gente poder, pelo menos, vislumbrar um pouco como foi esse processo, né? Porque exatamente o edital vai fazer esse regramento. Ele vai dizer que na manhã do dia 3 de maio, todos precisam estar presentes para esse ato solene. E efetivamente o ato ocorre numa manhã, né, de forma muito simbólica, diga-se de passagem, com uma grande oratória do Gregório José da Silva Coutinho, que era o ouvidor da capitania, né, fazendo com que a população dos Inhamuns, então, ficassem concordada com todos os direitos, mas também com todos os deveres que, a partir daquele momento, a nova vila instituída, ela tinha que cumprir. A criação da Câmara, a primeira Câmara de Vereadores do município é instituída nesse dia, com 6 vereadores e o seu presidente da Câmara, e também é colocado para poder direcionar os atos de cuidado logístico da capitania, o capitão-mor dos Inhamuns, José do Vale Feitosa, né? Ele era o responsável de organizar toda a questão de organização social e política, então, da nova vila instituída, né? Então, há ali a cerimônia de instalação do Pelourinho, que era o símbolo da justiça, né, do período monárquico, colonial do nosso país. Então, Pelourinho, ele representava a justiça portuguesa naquele lugar, né? Então, ele trazia essa representatividade, e a igreja, então, também já estabelecida, recebia toda essa questão eclesiástica que era necessária. Então, em linhas gerais, toda a organização político-administrativa de Itauá foi prontamente assim propício para que esse ato, então, se estabelecesse. E de lá para cá, 223 anos se passaram, né? A nossa querida cidade trocou de nome algumas vezes, né? Saiu de São João do Príncipe para São João dos Inhamuns em 1889, logo na mudança da monarquia para a república, né? Já foi um ato que aconteceu justamente para dar uma resposta política para esse momento, né? Trazendo uma nova imagem da república que nascera. Porque esse ato foi feito logo seguinte ao ato da instalação da República. Isso aconteceu no dia 2/12, né, de 1889, por meio de um ato de decreto. Itauá, então, em 1898, aí ele vai deixar de ser São João dos Inhamuns e recebe o seu antigo
topônimo, que é Tauá, né? Que a gente conhece, que é uma palavra original das tribos indígenas, que significa aí, num português mais simples traduzido, barro, né? Embora nossos historiadores trouxeram várias interpretações para esse nome do nosso município, como barro vermelho, né? Barro amarelo, mas esse nome é só barro mesmo, significa barro. Muito bom escutar o professor e historiador Paulo César, que aqui com a sua sabedoria, né, a sua dedicação, os estudos, pesquisas, pode aqui nessa conversa aberta, nesse bate-papo, trazer um pouco da história de Itauá que todos precisam conhecer. Então, muito orgulho de estar aqui em Itauá, de ser filha adotiva dessa terra, e tenho certeza que pela característica do povo de Itauá, esse povo que é guerreiro, destemido, né, desbravador, resiliente, de sobreviver aqui numa região semiárida e tornar esse município próspero, né, com pessoas de bem, famílias que trabalham, é um orgulho muito grande. Então, nosso desejo é que Itauá tenha muitos e muitos anos e consiga avançar cada vez mais. Parabéns, Itauá, pelos seus 223 anos. Muito obrigada, professor. Eu é que agradeço, prefeito. Foi um prazer poder ter esse momento com você e contar um pouco da história do município de Itauá. Viva o nosso município!